Quem estava no quarto esperando por ela? Calias. Olá, meu nome é Tainá. Pegue seu café que após a vinheta começa o Vozes da Estante. No vídeo anterior, nós vimos que o Leandros chamou a Alessandra para um passeio noturno e ela aceitou. Aí o Leandros foi lá, se encontrou com ela nos aposentos dela. Só que assim, ela tava toda bem vestida, bem nobreza, né? Com cabelo assim feito por cabeleireiros, assim, importados e tal. Eu sou rica! Eu sou rica! Leandro chegou com vestes de camponês e pediu para que ela colocasse também vestes de camponesa. Soltou os seus cabelos e falou que para onde eles estavam indo, eles precisavam estar infiltrados, não era para ninguém saber quem eles eram. Aí ela aceitou, ela estava querendo descobrir alguma coisa sobre o Calias, de uma forma que ela pudesse se aproximar dele de alguma forma. Eles foram para o meio da cidade. Chegou um momento que eles tiveram que descer num porão. E ela começou a ficar com medo, achando que o Leandros ia matar ela, alguma coisa assim. E eles desceram e ela falou que eles chegaram como se fosse num ringue de boxe. E ela falou, você me trouxe para um ringue de boxe? Ele, para você se divertir e tal, ter uma noite diferente. Eles sentaram e Leandros pediu uma cerveja e ela quis ficar igual com ele e pediu também. E ela tentou puxar assunto a respeito do Calias, porque ela queria saber sobre o Calias, como que era, né, a infância dele. E eles jogaram um sapo na cama de uma mulher lá, que eles achavam ela muito brava quando eles eram crianças. E diz eles que eles queriam ver o tom de voz dela, não bravo como sempre, mas assustado. Então o Leandro estava contando para Alessandra que ele já era acostumado a viver às sombras do rei, ser sempre a segunda opção, de estar sempre atrás dele. Por exemplo, as damas queriam o rei, mas elas se contentavam com Leandros, né? Aí eles bebendo, a Alessandra ficou bêbada, começou a enlouquecer, começou a ter apostas dos homens que estavam lutando. E a Alessandra apostou. Leandros apostou em um e a Alessandra apostou em outro. E a Alessandra ganhou. E foi assim, durante a noite, ela apostando, mas aí já era uma aposta entre os dois só. Acabou a sessão masculina, aí começou a sessão feminina. Quem era a vencedora da noite era uma tal de Víbora. A Víbora lutava contra todas as mulheres e vencia. Até que por último, a Alessandra se encheu de razão, se encheu de vontade, achando que era super heroína, e foi lutar contra a Víbora. A Alessandra, durante as lutas da Víbora, ela notava algumas coisas. Por exemplo, quando ela ia dar um soco, ela mordia a mandíbula. Logo o primeiro ataque sempre era um soco no estômago. Então assim, ela já notava alguns movimentos já pré-estabelecidos dela. Só que no início a Alessandra começou a lutar bem, só que a Víbora era vencedora. Deu um gancho de direita, a Alessandra caiu desmaiada e só acordou nos seus aposentos, lá nos seus aposentos não, na entrada do seu quarto. Que o Leandros foi lá, olhou, viu, tava roxo aqui assim nela, né, debaixo do olho. Aí ele foi, deu um beijinho assim no machucado dela, ela já tava bêbada. Aí ela pensou, será que eu beijo o Leandro? Será que não? Não vou beijar ele, porque uma noite não vale a coroa, não vale o trono. Como você ri? Não, eu não vou! Aí ela se despediu dele. Quando ela entrou dentro do quarto, quem estava no quarto esperando por ela? Calias. Aquele que não está nem aí para nada. De repente ele acordou. Estava dentro do quarto, segundo ele tinha
desfeito todos os compromissos dele da noite, de reuniões, para poder fazer uma surpresa para ela. E quando ele chegou no quarto, ela não estava lá. Ele procurou ela por todo o palácio, ela não estava no palácio, e ele decidiu esperar por ela dentro do quarto. Só que Calias teve um momento de ciúmes que eu notei. Porque ele perguntou para ela: por que você não beijou ele? Porque ele estava ouvindo tudo, né? Ilha das Sombras lá, ele estava ouvindo tudo. Aí ela falou que o Leandros era só um amigo, que eles saíram para se divertir, até porque ele não deixava ela sozinha e era um amigo para ela, porque no trato dos dois era pro Calias ser o amigo dela. E ele não era amigo, não dava atenção, não estava com ela, deixava ela sozinha. Ela falou que se fosse para continuar assim, ele se mantendo distante dela, que ela iria sair do palácio, que se fosse a vontade dele, ela sairia do palácio. Ou ele mudava, ou ela ia embora. Só que ela estava bêbada, gostaria de lembrar. Ela estava meio bêbada. Então ela falou sem filtro. Aí ele saiu do quarto chateadíssimo. Aí ela ficou no quarto repensando: meu Deus, o que foi que eu falei? Porque se eu falei, agora eu vou ter que cumprir. Ele não falou nada, e eu não sei se ele vai mudar, se ele não vai mudar. Enfim, ela dormiu, né? A junção da bebedeira com o soco no olho deu um cansaço nela. Ela foi, dormiu. No dia seguinte, não tinha nenhuma notícia de Calias. Aí o que ela falou? Ela mandou os seus servos prepararem as suas coisas para poder ela sair do palácio. Aí ela foi almoçar, Calias não tava, tomou café, Calias não tava. Aí depois do almoço ela voltou pro seu quarto para ver em que pé estava a arrumação das suas coisas para poder ir embora. E quando ela chegou no quarto, nada havia sido feito. A única coisa que tinha sido feita dentro do quarto dela é que limparam o quarto dela, arrumaram a cama dela, mas todas as coisas estavam em seu devido lugar. E isso deixou ela brava, porque tipo, poxa, os meus servos, que preguiçosos, ela fala isso no livro, que servos preguiçosos, não fizeram as minhas coisas. Aí um servo chegou atrás dela e falou que o rei desejava vê-la. Aí ela foi, né, saber o que era, se ele iria expulsar ela na frente de todo mundo ou se era para ela continuar no palácio. Aí o servo levou ela até uma carruagem do lado de fora. Ela subiu na carruagem e tal, ficou sentadinha. Aí Calias do outro lado da carruagem, do estofado da carruagem, e ela do lado de cá. E do lado do Calias tinha uma... Tá escrito florete, mas é tipo uma arma antiga. Aí ela já começa a pensar: será que ele vai me levar pra longe pra poder me matar? Será que ele mesmo pessoalmente vai me tirar do palácio, vai me jogar lá de volta? O que vai acontecer? Aí ela se recusa a falar com ele e ele se recusa a falar com ela, os dois um olhando para suas janelas, né? Chega um momento que a carruagem ela dá uma curva muito perigosa e ela acaba caindo em cima do Calias. Sei. Quando ela cai em cima do Calias, ela diz que é como se ela tivesse ultrapassado o corpo dele. É como se ele inteiro fosse de sombra, de névoa, de fumaça. Então ela não encostou nele, ela... Assim, tecnicamente, né? Porque ele estava lá, ela caiu em cima dele, mas é como se ele não estivesse lá. E a primeira coisa que ela pensou foi: eu encostei no rei, eu infringi a lei, agora sim ele vai me matar. Se ele não iria me matar, agora ele vai me matar, porque é contra a lei. E quem tocasse no rei teria a sentença de morte. Aí ela se assustou. Ela perguntou: você existe? Você tá vivo? Aí ele falou assim: sim, eu existo, eu tô vivo. Mas eu te toquei, eu não senti nada. Ele falou: não, eu sou fumaça. Quando eu preciso, eu posso virar uma fumaça, mas eu consigo ser sólido também. Aí ele contou que toda a sua família é assim, é uma maldição da sua família de que eles não podem sentir dor ou morrer. Isso torna a imortalidade, eles não podem sentir dor ou morrer. Ao menos que eles encostem em alguém de forma íntima ou por vontade própria, encostar assim no braço, assim, de uma pessoa muito querida. Sempre quando eles estivessem perto dessa pessoa querida, eles seriam pessoas de carne e osso novamente. Mas a maior parte do seu dia
fora daquela pessoa querida, eles seriam fumaça. Isso evita que os inimigos tentem matar eles. Tanto o pai dele, quanto ele, quanto toda a sua família. Aí você se pergunta, mas como que o pai dele morreu então? Pelo seguinte, a esposa dele era uma âncora. É assim que o rei Calias fala. Uma âncora que fazia ele ser humano de carne e osso enquanto estava perto dela. Então, enquanto o rei ou o Calias, se estiver perto de alguém que goste e que já teve algum contato, eles se tornam vulneráveis, eles podem morrer, eles podem sentir dor, eles sentem tudo que um ser humano sente. Mas longe dessas pessoas, eles são indestrutíveis e imortais. Parece que teve um rei, uma época, que pediu a ajuda dos deuses para que em todos os reinados a sua descendência fosse para o trono. E os deuses não permitiram, porque não era assim que funcionava e tal. E aí esse rei antigo pediu ajuda aos demônios. E um demônio, o demônio da dor ou da morte, uma coisa assim, que deu esse poder para essa família. Que eles viveriam de fumaça, eles seriam sombra. Porém, eles seriam destrutíveis, porque sempre tem um porém, tem um preço a se pagar. Eles seriam destrutíveis perto das âncoras, que são pessoas muito queridas e muito próximas. Que normalmente já teve toque, já esteve perto. Então, o que Calias fala? É por isso que ele não quer se casar. Porque mataram o pai e a mãe dele, sabendo que ela era a âncora dele, porque eles eram casados, ele se apaixonou e tiveram filhos, então era mais do que óbvio que eles tinham se encostado. Ah, é? Então, aproveitando este momento de estar perto da rainha, eles mataram o rei. E ele está desconfiado do conselho, que quer muito que ele se case, porque talvez ele se casando, ele vai ter que encostar na rainha, porque vai pedir para ter descendentes e tal. Ele, perto dessa próxima rainha, ele vai se tornar também mortal e poderá morrer, né? É a base, né? Se é mortal, você morre. Então ele tá muito desconfiado do conselho, tá muito desconfiado de todo mundo, e é por isso que ele também não se aproxima de ninguém. Ele não toca ninguém, ele não se aproxima de ninguém, para não ser vulnerável, porque ele é o rei. A Alessandra entende tudo, e ela começa a se sentir mais próxima do Calias. Aí tá, eles chegam num lugar lá, numa floresta, e Calias diz que ali é o lugar favorito dele, que ele está levando ela para sair, né? Não para fazer teatro pro conselho, mas para que ela sinta que ela tem amigos, que ele é amigo dela, e que ela não precisa ficar saindo com Leandros, porque ele não quer que as pessoas também pense que ela tá com Calias e com outros homens. Então ele quer a exclusividade da presença dela só pra ele, né? E ela fala, não, pois bem, tudo bem, pode ser assim. Mas se você voltar a agir como um babaca de novo, eu vou voltar a sair com outras pessoas, porque eu só quero sair, eu só quero amizade. Eles ficaram perto de um rio lá, os guardas estavam em volta, só que um pouco mais distantes. Eles fizeram um piquenique, comeram, tal. Aí eles foram pro rio. Aí, conversando, eles viram uma pessoa se aproximando, querendo pegar o resto da comida do piquenique. E o Calias falou pra ela ficar escondida ali na água, que ele ia saber quem é, porque ele tava armado. Aí esse cara tava de capuz e máscara. Estava falou, né, com o rei que ele iria pegar os restos do rei para dar para quem precisava, porque o resto do rei era um banquete para os camponeses. E o rei falou que não, que aquilo dali era propriedade do rei e tal. E aí esse cara, que é o Robin Hood do bem lá, ele falou, poxa, mas você não comeu tudo. Você não pode dar esse resto pelo menos para os camponeses, você só serve para dar impostos, você só serve para cobrar. Aí ele pegou, juntou a manta lá, montou no cavalo e foi embora. Então, a Alessandra, mais que depressa, foi sair do rio para poder se vestir e tal. Só que como ela estava molhada, ficou bem difícil de colocar roupa. Mas a Alessandra notou o quê?
O Robin Hood de Coroa de Sombras, ele tentou mascarar a própria voz. Aí o que eu imagino? Eu, Tainá, eu já tô desconfiando aqui. Essas idas de Leandro para Camponeses, hein? Será que não é Leandros, não? Esse Robin Hood? Aí querendo mascarar a própria voz. Eu tô achando que é Leandros. Eu tô achando que Leandros é o Robin Hood de Coroa de Sombras. Bom, eu parei por aqui. Na próxima semana tem mais, me acompanhe. E se você tiver interesse de comprar o livro Coroa de Sombras, eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo.